Olha aqui. Ô, Valu, presta atenção aqui, Valu. Sim. Vitória do Cruzeiro. Eu queria que você falasse da vitória do Cruzeiro, mas você teve um sufoco no final, no segundo. Por quê? Por que o Arthur Jorge ficou pistola? O HG, boa tarde para você, boa tarde a todos no estúdio, a quem nos assiste. Pois é, HG, vamos falar da vitória. Primeiro, foi uma vitória merecidíssima do Cruzeiro, que foi melhor do que a Chapecoense durante boa parte do jogo, mas o Cruzeiro nos últimos 15 minutos, uma equipe que está vencendo uma partida contra o Lanterna, com todo o respeito que merece a Chape, mas é essa a posição que a Chapecoense ocupa hoje. E toda vez que este elenco do Cruzeiro em especial cai neste tipo de armadilha, de que a situação está controlada, de que pode se ter um pouco menos de concentração, é onde desde o ano passado, exatamente, o Cruzeiro deixava escapar vitórias importantes. O Arthur Jorge chamou a atenção disso até na coletiva, falando o seguinte: o Cruzeiro começa os jogos de uma maneira forte, tem que terminar os jogos de uma maneira mais forte ainda. Arthur Jorge, que tem 70% de aproveitamento com o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, de 27 pontos que o Cruzeiro disputou com o Arthur Jorge, ele conquistou 19. Quando ele chegou ao Cruzeiro, o Cruzeiro era o último colocado, estava a 10 pontos do quinto. Hoje o Cruzeiro está a 3 pontos do quinto colocado, que é o Red Bull Bragantino. Olha, Cruzeiro arrumou goleiro, hein, velho? Cruzeiro arrumou goleiro. O Otávio fez defesas impressionantes. Mas falhou também na saída com os pés. É muito jovem, é um garoto. E acho que é natural também, né, Ale? Boa tarde. Muito boa tarde, viu? Vem numa sequência impressionante. Contra o Boca também já tinha ido muito bem. Agora nesse jogo contra a Chape também foi um dos destaques, né? Tanto que vai ter seu contrato renovado, né? O pessoal entendeu que ele vai ter uma valorização gigantesca, porque ele já começa a despertar interesse de muita gente, né? Até pela juventude que você citou. De qualquer maneira, cara, não adianta nada também você jogar muito bem e não ganhar o jogo, né? Você jogar muito bem e não ganhar o jogo. O Cruzeiro jogou bem o primeiro tempo, poderia ter matado o jogo, não fez, perdeu algumas oportunidades, a mesma coisa acontece no início da segunda etapa. E aí, o Campeonato Brasileiro, embora a Chape seja a pior equipe da competição, já são 15 rodadas sem vencer, pior defesa do campeonato, os caras vão dando aquela empolgada, né? Porque você não matou o jogo, os caras vão dando aquela empolgada. Se você deixa o adversário chegar vivo na parte final do jogo, é natural que você tome ali um certo sufoco. E tem uma coisa que eu venho falando aqui, que bom que o Arthur Jorge falou, porque daí acaba corroborando com o meu discurso aqui. O time tá cansado, ô Tiagão. O time tá cansado. Você pega, claro, você tem vários exemplos aí, mas eu vou pegar o do Matheus Pereira, que é o cara mais brilhante assim do time, né? O cara mais mágico do time, que já tem 31 jogos nessa temporada. Loucura, né, cara? Loucura. A última temporada dele no West Brom, lá no campeonato inglês, ele jogou 34 a temporada toda, ele já tem 31. Nós estamos na metade ainda da bagaça, meu. Então, assim, o Christian, né, que é o motorzinho do time aí, tá sentindo muito. Você vê, volta e meia sendo poupado, segura daqui e dali, pra tentar ter o Christian inteiro. Até porque o Christian é muito mais corrida, né, muito mais físico, né. Então, também tem 31 jogos. E são muitos jogos, o Tiagão, você pode pegar aí a escalação em sequência, né? Então você tem o Fabrício Bruno jogando praticamente todas, o Jonathan Jesus também, e o Gerson também. Isso cobra um preço, né? Você não tem a dúvida. Então, na parte final do jogo, principalmente, você sente um desgaste. O Arthur Jorge é característica, e aqui não é uma crítica, é apenas uma constatação. Ele não roda muito esse elenco, né? Ele não gira muito. Agora, pelo que tudo indica, né? Eu vou falando tudo indica porque depende de quinta-feira, né? O sucesso dessa metade de temporada, o Tiagão, depende de quinta-feira, né? Dando tudo certo, e eu acredito que vai dar, você passou por essa maratona de forma ilesa. Mas como a Nath alertou, Ale, não pode entrar com a ideia de que é jogo fácil, que em casa, meu amigo, é guerra, tá, Ale? Sem dúvida. É guerra quinta-feira. Mas eu acho que esse espírito, e até o que aconteceu contra a Chape, vai servir de alerta, porque a gente falou isso semana passada, a audiência vai reclamar, Ale, seu filho da... Eles já falam isso, né? Mas é verdade. O jogo mais importante do ano é quinta-feira, porque na semana passada foi contra o Boca,
conseguiu o resultado, agora passa a ser o Barcelona o jogo mais importante do ano, classificar bem, dar um recado para os seus adversários da Libertadores, e eu acredito até que a classificação vai vir como o primeiro lugar do grupo, que é muito importante pensando na próxima fase. Você jogar com o Mineirão lotado a seu favor, o jogo decisivo é fundamental. Então assim, sabe, entre problemas aqui, outro ali, a coisa tá indo muito bem, já são 6 jogos sem perder por todas as competições, uma só derrota, tudo bem que foi no Clássico, nas últimas 11 partidas, contando aí Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão. Então o momento é muito bom, claro, não vai ser excelente todo o tempo, como não foi, principalmente na parte final do jogo de ontem, mas tá ótimo, né, o Tiagão? Vai ficar melhor com o Cruzeiro classificado quinta-feira, Nath, com campo cheio na Libertadores. Sou mais Cruzeiro, viu, Nath? Eu também. Só para corroborar com esses números que o Alê trazia, o Arthur Jorge teve a sua estreia junto com o Cruzeiro naquela vitória por 3-0 sobre o Vitória, né, no Mineirão. Ali foi o início de abril. Se você for pegar só as últimas 10 rodadas, o Cruzeiro é o segundo colocado na tabela. Nesse recorte mais recente tem um aproveitamento de mais de 65%. Tem um aproveitamento, por exemplo, superior ao do Flamengo, que está aí disputando com o Palmeiras a liderança, né? O aproveitamento do Cruzeiro só não é melhor que o do próprio líder, o time palmeirense, que inclusive o Cruzeiro fez um jogo duríssimo lá em São Paulo, com oportunidades também para ter vencido. Essa parte do cansaço físico é um preço que está sendo cobrado por esse calendário enxuto, apertado, antes da Copa do Mundo. Mas é inegável que o time vem respondendo bem, apesar do cansaço, e os resultados no Brasileirão, principalmente, são muito expressivos, né? O Arthur Jorge assumiu esse time afundado quase que na lanterna da zona do rebaixamento, e agora já está aí brigando, visando até um G5, um G6 para essa pausa para a Copa do Mundo, né? O Cruzeiro agora focado na Copa Libertadores da América, quinta-feira, duelo às 9:30 da noite contra o Barcelona de Guayaquil, e mais uma vez casa cheia, a nação celeste para empurrar o Cruzeiro para chegar à fase oitavas de final da Libertadores. E para esse compromisso, o técnico Arthur Jorge ganhando o atacante Arroio. Ele estava suspenso no duelo de ontem contra a Chapecoense no Campeonato Brasileiro, e falando de Copa Libertadores, não encarou o Boca na última terça-feira porque estava suspenso. Equatoriano de volta, e Cruzeiro deve ter Fagner e Christian como titulares. Quando a gente pega somente os últimos 10 jogos, sendo que esses últimos 10 jogos do Cruzeiro, 9 tiveram como comandante o Arthur Jorge, o Cruzeiro é o segundo colocado no Campeonato Brasileiro, só atrás do Palmeiras, que é o líder. Pegando só os 10 jogos, o Palmeiras tem 22 pontos e o Cruzeiro tem 20. Então isso mostra o que é o Cruzeiro nos últimos 10 jogos. É daí que a gente faz o paralelo, que a gente entende que com a força desse Cruzeiro, com o elenco que tem, com o treinador que tem, com as peças que tem, o Cruzeiro vai sim brigar pela parte alta do campeonato. É claro que é muito difícil essa luta pelo título do Campeonato Brasileiro, sendo que a gente já tem aí o Palmeiras com uma vantagem bem larga até para o segundo colocado. Então é um pouco mais difícil. Mas que o Cruzeiro vai figurar entre os principais times do Campeonato Brasileiro. E essa é a prova disso. Quando a gente vê os últimos 10 jogos do Cruzeiro, pegando só esse contexto de 10 jogos, o número 20 pontos conquistados, mas especificamente do Arthur Jorge. São 9 jogos, como o Valdo muito bem colocou, 27 pontos disputados, o time tem 19 pontos. Então é um aproveitamento muito alto, somente 2 derrotas nesse contexto de 9 jogos, com 6 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Então é muito grande o que o Arthur Jorge conseguiu fazer com essa equipe do Cruzeiro. Então hoje, quando a gente vê, o Valor falou a respeito de o time ainda não está pronto. Qual foi a palavra que você usou, Valor? O time... Você falou sobre... Ele não é completamente confiável. Porque ele tem esses lapsos. A inconsistência. O jogo ontem foi muito parecido com a situação do Goiás. Então, e eu fui contra a sua palavra, você até tinha falado na rádio. Eu acho que o time é confiável. Esse time que apresenta tais números, ele se prova confiável. A instabilidade que ela deve ser melhor colocada. Isso. Eu acho que o Cruzeiro é um time que a instabilidade o atrapalha em vários jogos. Esse time instável, estável, né, no caso, estável, ele pode alcançar coisas muito grandes
na temporada, porque eu acho que a confiança ele já passa para o seu torcedor. Cara, é engraçado, né? Mas normalmente o mental oscila quando o adversário é mais fraco. Normalmente é assim. Que às vezes parece uma situação como o Valu trouxe, que é natural de um relaxamento dos atletas. E aí, eu tava pegando aqui, qual que é o número de pontos que você falou que fez o Arthur Jorge, Valu? Ele fez 19. 19 em 27. 19 de 27? É. Então, se você pegar aqui 19 de 27, o aproveitamento dele é de 70,37 no Campeonato Brasileiro. O do Abel Ferreira... 74. Ele fez... É de 74,5, né? 74,5% nesse Campeonato Brasileiro. Ele só está, de fato, abaixo do Abel Ferreira, como o HG trouxe hoje lá no Band News na área. Então, assim, cara, é um trabalho, nesse momento, muito bom, muito positivo. E por mais que o Cruzeiro, no jogo de ontem, tenha ido razoavelmente mal no finalzinho ali, sofrendo um pouco, a gente sabe que é um trabalho que já dá para ter esse status que eu concordo com o Eltinho de confiável. Eu acho que esse time precisa ser um pouco mais estável, um pouco mais regular dentro da própria partida. Mas confiável, eu concordo com o Eltinho que esse time já é. Porque hoje é um dos melhores trabalhos, se a gente considerar os treinadores apenas, do futebol brasileiro. O Abel é quem tem um percentual melhor que o dele, tem um pouco mais, e tem mais jogos do que ele também nesse Campeonato Brasileiro. E aí um ponto interessante, já que eu acho que os colegas exemplificaram muito bem o jogo de ontem, eu queria exaltar dois jogadores que para mim ontem foram muito bem. O Otávio, mais uma vez, que a gente elogia jogo após jogo, para mim é um cara que a gente já pode talvez pensar num próximo ciclo de Copa do Mundo, porque é um goleiro muito, muito bom, muito promissor, tem muita capacidade. E aí é óbvio, é um garoto, ele tem 20 anos, ele ainda vai ficar pronto, ele pode chegar aos próximos, ou até a Copa de 2034, muito mais preparado pensando em ser um goleiro de seleção brasileira. Mas para mim ele tem potencial para tal. E o outro cara que eu gostaria de enaltecer é o Luiz Sinisterra. É um jogador que a gente sabe da capacidade dele, só que fisicamente o Sinisterra é um jogador que por muitas vezes acabou ficando fora dessa equipe e acabou deixando o Cruzeiro na mão. Ontem, mais uma vez a gente viu do que ele é capaz com a bola no pé. Mais uma vez a gente viu do que o Sinisterra é capaz quando consegue jogar. Então, assim, sinceramente, eu fico muito confiante em relação à recuperação desse jogador sob o comando do Arthur Jorge, que talvez essa seja a principal sequência que ele tem de jogos desde que ele chegou ao Cruzeiro. E eu espero que fisicamente ele esteja 100%, porque tecnicamente eu não tenho dúvida do que ele é capaz. A gente fala muito aqui sobre o poder qual o peso do treinador, né? Eu acho que a gente vê nesse trabalho do Arthur Jorge tão pouco tempo, né? Bem mais de 30%, né, galera? Eu acho que é muito mais. Como ele consegue fazer com que alguns jogadores vão crescendo, né? Você citou esse caso, a gente pode falar também do Cauã Moraes, como ele entra e é tranquilo ali, a sucessão da lateral direita do Cruzeiro é uma coisa que ela é normal, você pode colocar o Fagner no banco, que eu acho que é tranquilo, ele não sente esse impacto. Existe um crescimento de alguns jogadores, o Gerson tem um crescimento muito grande com o Arthur Jorge. Agora, em relação ao jogo, para mim, a grande lição que fica para o Cruzeiro, que ele tem que tomar um grande cuidado para esse jogo de quinta-feira, é que ele enfrentou o pior time do campeonato e nos últimos minutos sofreu de uma maneira totalmente desnecessária. Que não pode acontecer, era jogo para o Cruzeiro, teve chance de matar o jogo, tem que matar. Primeiro tempo teve chance de matar, fazer 3, 4, tem que fazer. E o que aconteceu, tenho certeza que o Arthur Jorge vai chamar essa turma e vai dar um puxãozinho de orelha, mesmo que sutil, e falar, gente, peraí, o Barcelona vai vir para cá desclassificado, mas não quer dizer que já tá ganho, não, nós precisamos de vencer, porque o Chapecoense é o pior time do campeonato. O Cruzeiro poderia ter feito 5 ontem, e no final sofreu, para mim, de uma maneira assim, totalmente desnecessária, e o Otávio com uma grande defesa, que tem que ressaltar isso mais uma vez, né? Ele tá me surpreendendo, vou dizer que eu não imaginava que ele ia ter toda essa personalidade que ele tá tendo. Protagonismo. Esse protagonismo, mas botar só um toque, dar uma treinadinha com os pés também, né? Porque aquela saída... mas ele só tem 20 anos. Aquela saidinha com o pé deu um... Só tem 20 anos. O Fábio foi aprender a jogar com os pés com 45. Mas também ainda não aprendeu não, né? Ainda não aprendeu, não. Tem uma dificuldade. Você vê como que é difícil. É difícil. É isso aí, pessoal, finalizando aqui mais um vídeo do canal. Muito obrigado você que acompanhou até aqui, tá? Se curtiu o vídeo, dá aquela moral pra gente, deixando o seu like aí pra fortalecer o canal. Tamo junto. E você que tá chegando agora, já fica o meu convite pra você estar se inscrevendo no canal, tá? Seja muito bem-vindo. Esse canal aqui traz notícia todos os dias do Cruzeiro, de domingo a domingo, então fica à vontade aí também
para estar deixando o seu like, tá? Deixa o seu like, ativa o sininho de notificação, também é muito importante. Notícia todos os dias e só do Cruzeiro. Te convido a estar olhando aí os vídeos antigos para você ver que só tem notícia do Cruzeiro. Pode até encontrar notícias que você ainda não assistiu e tá aí se atualizando no canal, tá bom? Fiquem à vontade, esse canal aqui foi criado para atender todos os torcedores do Cruzeiro, tá? Mas estamos crescendo ainda. Esse canal ainda não está gigante, mas pretendemos levar ele às alturas, então contamos com vocês, tá? De estar aí nos ajudando, tá bom? Muito obrigado pela preferência, tá? Não esqueça aí de deixar sua opinião em relação ao que foi falado ao vídeo. É muito importante a participação de vocês, tá bom? Ficaremos atentos às notícias. Qualquer coisa nós voltamos aqui, colocamos aqui no canal para vocês, tá bom? Forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.